Muito bem, né, gente? Mas eu sou professor e o show tem que continuar. Olá, eu sou o Hugo Braga, estou aqui nessa tarde para relembrar com vocês alguns conceitos relacionados à transitividade verbal. Nós estamos estudando a sintaxe do período composto. E para determinar as funções que as orações vão exercer, né, dentro de um período composto, é necessário que a gente domine a transitividade verbal. Ora, o que é isso? Os verbos são palavras que expressam ações, estados ou fenômenos da natureza, correto? Bom, mas quanto à sintaxe dos verbos, quando a gente se refere ao comportamento sintático desses verbos, a gente vai ter 4 possíveis classificações. Nós temos os verbos de ligação, os verbos intransitivos, os transitivos diretos e os transitivos indiretos, e ainda em alguns casos em que acontece a transitividade dupla, né, em que o verbo funciona como transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Veremos cada um desses casos para que a gente possa relembrar. Depois eu vou colocar aqui um resumo, né, de quais perguntas eu devo fazer para o verbo para verificar essa transitividade e a gente fecha com um exercício. Então, vamos lá, começando a revisar alguns desses nossos conceitos. O que é um verbo de ligação? Um verbo de ligação é um verbo que não dá ideia de ação, não denota ação, mas ele exprime um estado. Geralmente eu tenho a conexão entre um predicativo, né, um adjetivo que funciona como um predicativo, na conexão com um sujeito e esse verbo colocado lá no meio. Olha os meus exemplos aqui. Eu coloco os verbos para que vocês lembrem deles aqui. Ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar, tornar-se são os mais comuns. Em alguns casos o andar, depois eu explico essa exceção. Enfim, vejamos. Maria estava cansada. Então eu começo a fazer análise sintática aqui a partir do verbo. Ó. O meu sujeito está do lado de cá e esse adjetivo cansada qualifica Maria. Vocês concordam comigo que ele qualifica Maria? Ora, como ele não acompanha o termo qual ele qualifica, né, de cá eu tenho o sujeito, de cá eu tenho o predicado, a função sintática dele vai ser a função de predicativo do sujeito. Há uma ação sendo desempenhada nessa frase? Não há. Né? Eu verifico um estado de espírito, um estado físico, um estado, né, da Maria cansada, e aí eu uso esse verbo aqui no meio para fazer a conexão dos dois. Então nós vamos chamá-lo de VL, tudo bem? VL é o nosso verbo de ligação. Maria estava cansada. Os alunos continuavam desconfiados. Ah não, professor, mas então os alunos estão realizando a ação de desconfiar. Não, eles estão desconfiados, né? E assim eles permanecem. Então, a manutenção de um estado também pode funcionar como verbo de ligação. Da mesma estrutura, eu tenho aqui, né, o sujeito, o predicativo do sujeito, e no meio dele um verbo de ligação. Eu sou lindo, olha lá, uma característica, né, que se conecta aqui a um pronome na função sujeito e o verbo. Ora, professor, mas isso não é um estado. Claro, eu não preciso fazer nada, eu simplesmente sou lindo, é isso que acontece. Esse verbo aqui é um verbo de ligação, que serve para fazer essa conexão. Então, basta lembrar que é um verbo que não denota ação. É a primeira análise que você deve fazer. O verbo intransitivo é o verbo que não transita. O que é trânsito? É passagem. Né? É quando existe uma ação em que essa ação, quando transita, depende de quem a realiza e daquilo que é realizado, né? Do objeto que sofre a realização. Por exemplo, Hugo segura o pincel. Nessa ação, segurar, há como haver a ação, na minha frase, sem Hugo, sem aquele que segura? Não. Tem como haver, né, a ação de segurar sem que haja aquilo que é segurado, o pincel? Também não. Então, a ação de segurar é uma ação que transita. Ela passa de mim, né, para o pincel. Tudo bem? A ação intransitiva, por outro lado, se eu digo Hugo anda pela sala. Há uma ação sendo desempenhada? Sim, andar. Né? Mas essa ação não depende da sala. A sala é onde estou andando. Ela depende do sujeito, né? Ou do grupo, ou do coletivo, né? Que desempenha aquela determinada ação. Então, é uma ação que não transita, não é? O verbo não precisa de um complemento que o complete. Olha lá, José saiu da sala. Eu tenho minha ação aqui, ó, o sujeito sair, não é? Da sala, professor, tem a presença de uma preposição. Então, esse aqui é um verbo transitivo indireto. Não por isso, né? A preposição indica a obrigatoriedade do verbo transitivo indireto, mas não nesse caso.
Aqui é de onde ele saiu. Isso aqui é só um acréscimo. A gente vai aprender, ou a gente já deve saber, na verdade, que isso aqui é uma adjunta adverbial de lugar, né? Então, esse verbo aqui funciona como verbo intransitivo. A ação, mas não precisa de complemento. Se eu tampar aqui, ó, você vai perceber que, por si só, a frase já tem significado completo. José chegou? Não, ele saiu. Ponto. Não necessita de complementação. As amigas corriam aos sábados, da mesma forma. Está aqui o verbo, né? Ó, pode ser mais de um ser, no plural, não tem problema, isso não muda nada. Corriam aos sábados. A ação de correr depende do sábado? Pergunto eu a você. De forma nenhuma, né? Quem desempenha a ação, as amigas. Elas correm aos sábados, é só e somente só quando, né? Se é quando, se é onde, se é como, se é porquê. A gente vai estar falando de um adjunto adverbial, tudo bem? Nesse caso aqui de tempo, né? Então o verbo é um verbo intransitivo, uma ação que não transita entre seres. A festa acabou cedo, da mesma forma. Quando a festa acabou, né, não influencia nada na ação de acabar. A ação é completa por si mesma. Bom, os outros dois casos em que a ação transita são os verbos transitivos diretos e indiretos. A única diferença que há entre eles é o uso ou não de uma preposição obrigatória. O verbo transitivo direto, esse direto, vai querer dizer sem uma preposição obrigatória. Ela pode acontecer, é o que veremos logo aqui a seguir, tudo bem? No caso do verbo transitivo direto. No caso do verbo transitivo indireto, ela sempre será obrigatória. Olha lá. Hugo bebe café, mas não come queijo. Ó, tá aqui meu verbo. Está aqui meu outro verbo. Os verbos estão colocados aqui. Ó. Tem como haver a ação de beber sem quem beba, sem o que é bebido? É impossível. Então, a ação, maravilha? Isso significa dizer que não é um verbo de ligação. Essa ação transita entre quem bebe e o que é bebido? Sim. Então, a ação não é intransitiva, não é? É uma ação transitiva. Eu tenho a presença de uma preposição obrigatória entre o sujeito e o objeto da ação? Não. Então o verbo é transitivo, direto, tudo bem? Esse termo que vem logo depois dele aqui, nós vamos chamá-lo de objeto direto. Maravilha? Mas não come queijo, da mesma forma. Aqui, ó. Verbo transitivo, direto. Os jogadores acertaram os detalhes. Ora, alguém acerta alguma coisa, né? Acertaram, os jogadores acertaram. Se você terminar a frase nesse ponto, a pergunta natural que você vai me perguntar é: acertaram o quê? Porque quem acerta, acerta algo, né? Ou alguma coisa, enfim. Acertaram o quê? Os detalhes. Esse é meu objeto direto do meu verbo transitivo direto. Em alguns casos, então, o verbo transitivo direto, ele pode ter na sua frente um objeto direto que tem uma preposição antes dele. Vocês devem decorar as preposições, são uma das poucas coisas que a gente fala que deve decorar, né? Você deve saber de cor na sua cabeça. Por exemplo, para sanar uma ambiguidade. O leão, o fotógrafo, assustou. Olha essa frase. Se eu tivesse o verbo aqui no meio, o leão assustou o fotógrafo, você teria certeza que o leão é o sujeito da ação, né? E o fotógrafo é aquele que recebe essa ação de ser assustado. Se eu tivesse o fotógrafo assustou o leão, da mesma forma, não haveria dúvidas. Mas dessa forma, não há como saber. Então, se eu digo, ao leão, o fotógrafo assustou, estou sanando essa ambiguidade. Eu coloco uma preposição para dizer que esse é o objeto, né, da ação de assustar. Alguém assusta alguém assusta alguma coisa. Né? Então, o fotógrafo é o sujeito. Olha aqui, ó. Assustou é meu verbo transitivo direto. E ao leão é o meu objeto direto preposicionado. Ó, se eu inverter, vou apagar. Vou tirar esse A de cá. Se eu colocar assim, o leão ao fotógrafo assustou, né? Esse passa a ser o meu sujeito. Meu verbo está deslocado, né, lá para o final e esse é o meu objeto direto preposicionado. Tudo bem? Uma outra hipótese é quando a gente usa o artigo partitivo, né? É uma espécie de parte. Então, comer. Alguém come alguma coisa. Ora, mas você quer dizer que não comeu o bolo inteiro. Você comeu uma parte dele. Comi do bolo. Então, isso aqui é uma preposição.
Mas isso não muda a transitividade verbal do verbo comer. Comi o bolo, comi uma parte dele, comi do bolo. Então eu uso essa preposição, né, só para sinalizar essa parte, mas isso não muda. Continua sendo aqui, ó, o do bolo, o meu objeto direto. Tá? Amo a meus pais, adoro a Deus. Da mesma forma, a gente costuma usar quando se trata de humano, né, objeto direto humano, ou divino, no caso de Deus. Então, alguém adora alguma coisa. Adoro Deus. Adoro a Deus sobre todas as coisas. Por exemplo, então essa preposição aqui é colocada de maneira estilística, né? Alguém ama alguém, amo a meus pais. É possível colocar isso? Sim, não tem nada de errado, né? Mas isso não muda a transitividade. Esses verbos continuam sendo verbos transitivos diretos. Algumas vezes também a gente pode, quando tiver um pronome que seja tônico, né? Um pronome relativo ou um pronome oblíquo, enfim, que nós vamos ver a seguir, olha lá. Ele pensava na namorada a quem a amava demais. Eu tenho dois verbos diferentes. Nesse primeiro caso, nos dois casos eu tenho preposição. Eu tenho uma preposição aqui em e aqui eu tenho uma preposição a. Qual a diferença entre os dois casos aqui? Ele pensava na namorada. Pensar é uma ação, concordam comigo? Tem quem realiza a ação, tem, né, quem não sofre essa ação, mas em quem se pensa. No caso aqui da nossa frase, esse em é uma preposição obrigatória pedida pelo verbo pensar, né? Então, ele pensa em alguém, ele pensa a namorada, faria sentido ele pensa a namorada? Não, ele pensa nela, ele pensa, né, na namorada. Então, a presença da preposição aqui está sendo pedida pelo verbo pensar, por isso o verbo é transitivo indireto, e aqui eu tenho um objeto indireto, é o que a gente vai ver nos nossos exemplos a seguir. Nesse outro caso aqui, a preposição não está sendo pedida pelo verbo, né? Eu estou usando ela aqui antes do pronome que é tônico, que tem força. Então, ele amava a namorada, não é? Ele pensava no namorado a quem amava demais. Então, amava demais a namorada. Continua sendo o verbo transitivo direto. Mas aqui, ó, o objeto direto do meu verbo, esse pronome aqui, ó, na função substantiva, está sendo preposicionado. Vou pausar e a gente fala dos indiretos, dos pleonásticos e de como detectar a função sintática do pronome oblíquo. Continuando então falando a respeito do verbo transitivo indireto. No verbo transitivo indireto, né, existe a transitividade entre o ser, né, que realiza e o ser que sofre a ação, por assim dizer, mas essa ação não é realizada diretamente, ela é realizada não diretamente, indiretamente, porque é necessário que se use uma preposição obrigatória, não é? A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, sem, sob, sobre, trás. Você não sabe ainda? Procure saber quais são as preposições. Olha lá. Ela confiava no seu namorado. Vamos começar. Onde está a ação? Está aqui, ó. Confiar. Maravilha. A ação de confiar. Alguém confia em algo ou em alguém. Então a ação transita. Concorda comigo? Onde é que está a preposição? Está aqui, ó. Em mais o, né? Junto com o artigo aqui, ó, formando o no. Então, alguém, que é o sujeito, confia em alguém. Verbo transitivo indireto. No seu namorado, toda essa expressão aqui, ó, nós vamos chamá-la de objeto indireto. Necessito do relatório ainda hoje. Ó, o verbo está aqui, o sujeito está oculto, né? Eu. Mas alguém, um ser, necessita de alguma coisa. Está aqui, ó, do relatório. A palavra masculina, de mais o. Então, o verbo é transitivo indireto e do relatório, né, é o nosso objeto indireto. Ainda hoje, é só uma expressão de natureza adverbial em que se diz quando se necessita do relatório, né? Quando esse sujeito aqui necessita do relatório. Então, isso aqui é um adverbial temporal, simplesmente. Não é ele que completa o sentido do verbo, ele só acrescenta. O que é um verbo que a gente chama de bitransitivo? É quando o verbo vai funcionar como direto e indireto. Então, cada frase, eu só sei determinar a transitividade do verbo
a partir do contexto em que ele se encontra. Olha lá, o colega emprestou seu livro ao amigo, a ação é emprestar. Então, eu empresto alguma coisa, emprestou o quê? O livro. Ó, seu livro vai ser o meu objeto indireto. Eu tenho a presença de uma preposição aqui, ó, emprestou a quem? Ao amigo, que vai funcionar como meu objeto indireto, por causa da presença da preposição. Então, emprestar é transitivo direto e indireto. É assim que ele vai ser classificado nesse contexto. Pedir ao meu filho um favor. Nem sempre o objeto direto vai estar primeiro e depois o indireto. Pode ser o contrário. Então, eu, sujeito oculto aqui, ó, pedir é uma ação. É ou não é? Sim, é uma ação. Pediu algo, um favor. Tá aqui, ó. O que ele pediu? Um favor. A quem? A preposição obrigatória aqui, ó. Ao meu filho. Indireto. Verbo transitivo direto e indireto. Maravilha? Eu posso ter também o que eu chamo de objeto pleonástico. É uma repetição usada para reforçar. Muitas vezes disse desnecessário, mas nem sempre vai ser desnecessário. Geralmente o pleonasmo é usado para reforçar algo que já foi dito anteriormente. Então, engoliu todos os bombons. Os bombons, engoliu-os todos. Ó, o pronome aqui, ó, só retoma os bombons. Os dois têm valor substantivo. Nesse contexto, tudo bem? Então, o verbo é transitivo direto. E esse objeto aqui, ó, né, é o objeto direto. Esse objeto aqui é o objeto direto. Então, esse eu chamo de objeto direto e esse eu chamo de pleonástico, usado para fazer essa repetição reforçativa. Então, fazem favores constantemente, né? Fazem favores a nós constantemente. Então, fazem-nos os favores constantemente. Ó, então, está aqui o objeto, né, do que é feito. O que é feito, os favores, né? A quem? A nós. Está tudo colocado aqui nesse mesmo verbo fazer. Por fim, a gente tem como decifrar, como detectar se o pronome, né, oblíquo, quando ele é átono, quando ele é fraco e não tem preposição, ou quando ele é tônico, quando ele é necessariamente precedido de preposição, se ele vai ser objeto direto ou indireto. Então é o mesmo me. Mas vamos perceber a diferença? A minha dica é, substitua por uma palavra masculina, um menino, um rapaz, por exemplo. Se não precisar de preposição, vai ser objeto direto. Então, se precisar, vai ser objeto indireto. Ofereceu-me a casa. Então, vou substituir. Ofereceu a casa o menino. Não é ele quem oferece, né? Ofereceu a casa ao menino. A preposição aqui é obrigatória nesse caso? Sim. Então, qual é a função sintática aqui do me? Objeto indireto. Ofereceu algo, né? Pensando aqui no nosso bitransitivo. Algo a alguém. Chamou-me. Ó, é o mesmo me. Ah, então é objeto indireto. Calma. Chamou o menino. Posso colocar assim? Sem a preposição? Chamou ao menino, daria certo? Também sem problema, mas precisa de preposição aqui? Não. Então, qual é a função sintática desse me? Objeto direto. Por fim, olha lá, quando é tônico, né? Beijou a mim. Então, vou substituir pelo rapaz. Beijou o rapaz. Moça beijou o rapaz. Precisa de preposição aqui, ó? Não. Então, tem o a. Mas é objeto direto preposicionado. Foi o que a gente viu no finalzinho do outro bloco, né? Objeto direto preposicionado, por causa da tonicidade do pronome. Ofereceu um jantar a mim. Aqui está mais fácil, né? O mesmo verbo oferecer lá. Então, ofereceu alguma coisa, objeto direto, ó, a alguém. Ah, mas vamos detectar, vamos fazer a transição usando a dica. Ofereceu um jantar ao rapaz. Fiz a substituição usando o termo masculino. Essa preposição é obrigatória? Sim. Portanto, será objeto indireto. Maravilha? Em aulas seguintes, a gente testa, né, com uma série de frases aqui, fazendo esse exercício de detectar se o objeto é direto, indireto ou pleonástico, né?
Em alguns casos aí a gente vai ver isso a seguir. Muito obrigado, por hoje é só.